O que Jesus quis dizer com a expressão "os campos estão brancos para a colheita"? Muitas pregações eu sei que você já ouviu, mas hoje, dentro do contexto histórico, você vai entender o que realmente Jesus falou para os seus discípulos lá há 2000 anos atrás. Vamos então para o vídeo entender o que realmente Jesus disse ao discípulo. Olá, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Hoje vamos falar do versículo 4 de João, especificamente quando Jesus diz: os campos estão brancos para a colheita. Sem o contexto da época, você nunca vai conseguir entender o que Jesus disse aos seus discípulos. Mas hoje nós vamos dentro dessas escrituras, trazendo todo o contexto histórico e todo o contexto cultural. Você vai entender o que Jesus estava falando a respeito dessa colheita. E dentro desse contexto histórico e cultural, você vai entender perfeitamente, eu te garanto, o que Jesus falou com os discípulos. O nosso estudo de hoje começa lá no versículo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana e ele vai se apresentar a ela como o Messias esperado por tanto judeus como samaritanos. Isso você não pode esquecer. Os samaritanos esperam o Messias, assim como os judeus. E quando Jesus se revela como o Messias, ela corre à cidade para avisar as pessoas da aldeia. E vamos ler um pouquinho aqui? Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, meus queridos, nós vamos ver que a mulher samaritana, ela parte para a cidade porque ela tem a revelação e a certeza de que quem fala com ela é o Messias. Então ela vai buscar o maior número possível de pessoas para ver que realmente o Messias chegou. E quando ela chega à cidade, esses homens, eles querem conhecer essa pessoa com quem ela fala, se realmente ele é o Messias. Então, a nossa história, irmãos, começa a desenrolar nesse processo, porque tudo tem a ver com os samaritanos. Quando Jesus diz que os campos estão brancos, está todo o segredo aqui nos samaritanos. E você vai perceber à frente, porque você vai entender por que tudo está ligado a esse grupo de pessoas. Então preste atenção e guarde isso, que lá na frente nós vamos precisar. E se você está gostando da mensagem, não esqueça de deixar um like para ajudar a promover essa mensagem para outros irmãos. Então, meus queridos amigos, vamos avançar um pouquinho aqui para você entender, porque enquanto está esse grupo vindo com eles, os discípulos vão chegar até o mestre. E olha só o que vai acontecer nesse pedacinho, que é em muitas Bíblias vai estar escrito: aceifem os ceifeiros, mas tudo isso faz parte ainda do contexto da mulher samaritana, e isso você não pode perder de vista. E entraram os seus discípulos e rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguma coisa para comer? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade
daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então vamos guardando aí a mensagem do mestre. E aqui é o nosso versículo chave. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E até aí. Esse é o versículo chave. Aqui está todo o segredo. Irmãos, quando Jesus ele pega essa palavra aqui e diz para levantar os olhos, para os discípulos olharem, ele vai dizer, olha, eu não vim por causa de comida, eu não vim por causa de bebida, mas eu vim para fazer a obra do meu Pai. E agora eu vou mostrar para vocês que realmente eu vim fazer a obra. Vocês não falam que falta 4 meses para que haja colheita? Realmente falta 4 meses para a colheita. E aí Jesus diz, mas eu digo para vocês que está na hora de colher. E Jesus diz, mas agora está na hora de colher, porque os campos estão brancos. Querido, faltava 4 meses. Todo mundo sabe que uma colheita, faltando 4 meses, o fruto não está maduro o suficiente e, é claro, toda aquela colheita vai ser perdida, porque essa colheita vai apodrecer. Porque faltando 4 meses, o fruto não está maduro o suficiente. Mas Jesus fala, mas eu sei que falta 4 meses, mas eu digo para vocês que os campos estão brancos. E essa palavra que Jesus usa aqui, brancos, quer dizer branquear, na verdade é branquear, os campos já branqueados. Essa palavra no grego quer dizer branco, claro, brilhante. E o que Jesus está falando com isso? E aqui, irmãos, nós vamos precisar do conhecimento da cultura, daquele exato momento que Jesus está, para entender essa passagem. E eu só consegui entender essa passagem quando eu entendi a cultura daquele momento. Porque eu vou botar uma ilustração para que você veja, senão você também não vai entender. E olha aí, quem são os samaritanos? Os samaritanos são as 10 tribos de Israel que foram divididas e lançadas pelas nações e se misturaram, então eles se tornaram os samaritanos. E agora Jesus vai ter com esses samaritanos. E os samaritanos, eles tinham um costume, queridos. Olha, espero que você consiga ver aí na imagem. Eles se vestiam de branco, as suas roupas eram brancas. Então, quando Jesus aponta para o campo e diz para os discípulos, olha lá, os campos estão prontos para serem colhidos. Por quê? Porque a mulher samaritana vinha até Jesus, como foi dito ali, com os homens, e disse àqueles homens, vinde e vede o homem que me disse tudo isso, para ver se não é o Cristo. Essa mulher vem com os homens samaritanos até Jesus, e quando Jesus vê, o coração de Jesus se alegra, o coração de Jesus fica feliz, porque ele está fazendo a vontade do Pai, ele não quer saber de comida mais, ele está falando assim, olha, aí está nossa colheita, os samaritanos estão chegando, estão voltando, estão vindo, serão resgatados, porque eles creram no que a mulher disse, está o Cristo, está o Messias lá. Então, irmãos, quando Jesus está falando que os campos estão brancos, ele está falando dos samaritanos, e ele diz para os discípulos, levante os olhos e olhem para o campo, olhem para a terra, e quando eles olham para a terra, é isso que eles veem. A terra está salpicada de samaritanos. E aí, nós olhamos aqui que Jesus fala assim, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade
creram nele, pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Olha que maravilha, eles estavam vindo por causa da palavra da mulher. E aí os samaritanos, indo ter com Jesus, rogaram que ficasse ele mais 2 dias no meio deles. Os samaritanos estão pedindo para Jesus ficar no meio deles mais 2 dias. E quem não quer ficar na presença doce desse maravilhoso Jesus, não é verdade? E muitos creram nele por causa da palavra e diziam à mulher: já não é pelo que você disse que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, está diante de nós. E no final, eles não precisavam mais da palavra da mulher. Eles próprios, aqueles homens, eles com seus próprios corações, pelo que eles haviam ouvido, eles já tinham a certeza que Jesus era o Cristo enviado. Então, o que Jesus quer dizer com os campos estão brancos para as colheitas é: os samaritanos chegaram e agora há a colheita. E houve a colheita, porque eles agora confessam o Senhor Jesus. Eu espero que você tenha entendido esse versículo tão maravilhoso, esse versículo tão lindo, quando Jesus ele vai falar ali, usando a cultura, usando o contexto histórico. Jesus vai usar uma ilustração para mostrar para os discípulos o que ele está vendo. O campo estava branco para a colheita. Espero que você tenha gostado da palavra. Fique com essa palavra. Não deixe de compartilhar para ajudar o nosso vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.